Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que esteja bem. Sou Rivaldo Machado, seu professor de Geografia aqui do SAI Digital. Olha aí, ó. Hoje nós conversaremos um pouco sobre o mercado internacional, o que é esse mercado internacional, como é que isso funciona. Mas eu quero analisar mais especificamente com você um pouquinho a respeito dessa questão africana, como é que se dá a atuação dessa África, né? Então tá aí, ó. Atuação no mercado internacional, continente africano, como é isso? A primeira coisa que nós devemos ter claro é essa ideia aí, não é mesmo? Então, olha lá, ó. Falou em África, é essa ideia que nós temos. Geralmente é muito a ideia internacional, é muita ideia que veio da cabeça a presença dessa pobreza. E como é que a gente justifica isso? A gente justifica também de acordo com essa atuação dela no mercado internacional. A África, durante muito tempo aí, ela foi uma África que ela tratou de fazer o quê? Foi fortemente explorada pelos países europeus em um processo de colonização. E esse processo de colonização, ele foi também o grande responsável por tratar de, como é que eu posso dizer aí? Fazer com que algumas estruturas que seriam essenciais para o desenvolvimento não funcionassem. Então, durante muito tempo, houve essa proximidade ali entre europeus e africanos, que foi uma proximidade geográfica e é até hoje. O africano, ele sempre teve o europeu sempre teve muitas dificuldades de adentrar no território europeu. De onde vinham essas dificuldades? Essas dificuldades estavam relacionadas, primeiro, um litoral pouco recortado, baías onde você facilita o desembarque quase não existem. Segundo, o próprio ambiente físico africano, ele é um ambiente que ele acaba apresentando o quê? Severas dificuldades. Ele não traz hospitalidade nenhuma, não é mesmo? Então você tem presença de florestas, desertos, muitos povos teoricamente hostis aos europeus, os animais de grande porte, as doenças. Então era um ambiente que não era um ambiente muito legal, né? Mas nós tivemos aí que, apesar do pequeno contato ali, se sabia da existência durante muito tempo na Europa, do continente europeu, apesar de não ter sua exploração cedo feita. Mas a partir da Revolução Industrial, já vai começar antes, com as grandes navegações, né, que começou a haver essa disputa pelas grandes metrópoles europeias, pelos territórios de outros continentes, a África entrou nessa jogada aí também. Então foi retirada uma quantidade grande de riqueza, os europeus tiraram uma parte dessa população para abastecer o tráfico de escravos. Então você vai vendo que o início de uma atuação no mercado internacional africano, ela não foi nada boa, nada legal. Então essas riquezas foram exploradas, os povos foram divididos, suas culturas não foram respeitadas. E assim é que a gente viu essa relação da África com o mercado internacional. Colônias, colônias e mais colônias. Chegou um determinado momento ali, no século XIX, na década de 1880, 1984 e 85. A disputa pela África, ela estava fervendo na Europa. Todos os europeus queriam dominar parte significativa do continente africano. Então, decidiram civilizadamente os europeus fazer a chamada partilha da África. Então você fica com isso, você é o inglês com isso, o holandês com aquilo, o francês aqui. Dividiram teoricamente na régua, por isso que muitas vezes nós acabamos tendo, e se você mentalizar um mapa político da África, você sabe, muitas fronteiras em linhas retas e realmente foram traçadas na régua. Bom, e assim foi. Então, a partir da Revolução Industrial, muitas vezes esses países, com sua atuação no mercado internacional, constituem o quê? Fornecimento de matéria-prima, e eles viraram o mercado consumidor dos países europeus. Então nós acabamos sendo o quê? Essa atuação acontecendo assim. E os europeus enriqueceram, chegamos ao século XX, a Europa acabou aí sendo palco de duas grandes guerras mundiais.
essas duas grandes guerras mundiais lá na Europa, elas acabaram tendo um peso muito negativo para o europeu. Por quê? Desde muito tempo, e as grandes navegações foram uma marca muito forte desse início, o Europa em si era o continente que era considerado o centro do mundo, a tal ponto que eles colonizaram e levaram sua cultura para os demais continentes. Quando termina essa Segunda Guerra Mundial, né, nós já estamos falando na segunda metade do século XX, surge uma nova potência. Os americanos, que durante muito tempo, os norte-americanos, aí, uma parte significativa da história desse século XX, se degladiaram com os soviéticos na Guerra Fria, tá? Que não é assunto para nós agora aqui. Voltamos nós lá na Europa. O que aconteceu com a Europa? A Europa deixou de ser esse centro político e econômico do mundo, perdeu sua força geopolítica. E as colônias europeias na África? Muitas delas entraram em um processo que foi um processo de independência, descolonização, né? É claro que essa história ela é uma história muito longa, não foi assim, opa, agora oi, eu sou independente, não sou colônia de mais ninguém. Não, saiu o europeu, muitas vezes nós tivemos ali a influência dentro da Guerra Fria de capitalismo e socialismo, gerou uma quantidade grande de guerras civis, né? E esse continente europeu, esse continente africano, vivendo o quê? Vivendo sempre essas dificuldades. E ainda nos dias de hoje, nós chegamos agora finalmente ao nosso século XXI, o que acaba acontecendo? Ainda as feridas que foram abertas lá 5 séculos atrás, elas não foram curadas. É uma população que passa por dificuldades muito grandes. Parece que essa atuação no mercado internacional, que é o tema da nossa conversa de hoje aqui, ela vem dando algumas dicas, por assim dizer, que parece que ela está se alterando. Tá? Um exemplo muito grande é isso aqui que nós temos no nosso mapa aqui. Presta atenção. Então o que nós acabamos percebendo que esse mapa aqui, ele é um exemplo, por assim dizer, de uma lógica que tomou conta do planeta, que são a criação dos blocos econômicos. Então aqui, ó, nessa região aí, mais em azul que aparece no nosso mapa, Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental. Lá em amarelinho ao norte, União do Magrebe Árabe. E aqui mais ao sul, a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, o SADC. Então, o que é isso? O que a gente está vendo aí basicamente? O que nós estamos tratando de ver que esse conjunto de países aqui, eles hoje estão se organizando dentro de uma nova lógica que nós encontramos, que é muito comum em outros continentes também. São os blocos econômicos. Nós aqui na América do Sul, por exemplo, temos o nosso Mercosul. Lá na América do Norte, mais a presença do NAFTA, a União Europeia, outro gigante bloco europeu. E os africanos, eles estão indo nesse sentido. Qual é a ideia de um bloco econômico? Então você vai lá e vai criar áreas de associação econômica entre grupos de países. Qual é a ideia quando você cria um bloco econômico? Uma economia isolada, ela é uma economia que tem uma força. Agora, se você cria uma associação de diversos países aí, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que essa sua força, ela aumenta e aumenta significativamente. Nós não podemos dizer ainda, de forma nenhuma, que essa organização desses diferentes grupos de países, assim, eles vão ser de agora em diante a grande forma, a grande característica, né? Ou aquela salvação da economia africana. Mas o que é interessante a gente perceber é o seguinte, que esse período que nós tratamos de fazer uma análise dessa atuação do mercado africano, da economia africana no mercado internacional, basicamente é a primeira grande mudança que nós tivemos nos últimos 500 anos, no sentido deles terem uma certa autonomia na sua organização. E pode ser um dos caminhos aí que rompa essa velha lógica que levou, né, a essa pobreza em todo o continente africano.
Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.